estão um pouco mais cansados, outros estão curiosos, outros estão distraídos, né? Vendo alguma coisa que está passando, mas não tem problema, tá? Eu vou tentar puxar vocês, mas o mais importante é aproveitar o tempo, né? Onde estaríamos se nós não estivéssemos aqui? O importante é que nós escolhemos estar aqui, e que turmona, né? Puxa, 3 telas no meu, assim, que bacana. Eu acho que essa concisão e essa força de atração que conseguiu ser gerada na turma de vocês é muito preciosa, né? A leitura de hoje falou de força de atração, de pensamento, o próprio desejo, no sentido de crescer, auxilia esse processo de vocês estarem juntos. A simpatia, o carinho e, principalmente, a consciência do processo e a consciência do objetivo. Então, parabéns para vocês aí, para começar a aula aí com uma boa mensagem. Gente, essa aula, infelizmente, não é uma aula divertida, né? Não é uma aula assim que a gente pode brincar, porque o assunto ele é muito sensível, né? Nós estamos, aula 39, os últimos dias em Jerusalém, nós estamos falando da vida de nosso mestre Jesus. Mas não é uma aula triste, não é uma aula para baixo, depressiva, ao contrário. Todos os momentos nós temos que aproveitar para ver, e nós, Kiko? E nós com isso? Porque o Redentor vai falar desses aspectos históricos, mas com um propósito. Primeiro, vários, né? Mas vou destacar alguns aqui. A gente ter uma consciência mais clara do que aconteceu para que nós possamos entender o que virá depois, né? E entender o que nós já temos como valor. Então, essa é a questão da razão histórica. A outra razão é o aspecto de refletir no presente. Então, eu pego aquela questão histórica e trago para o presente no sentido de uma autorreflexão. Então, nós também vamos fazer isso aí na aula. Mas antes da gente mergulhar nesse assunto, uma palavra muito bacana que a Fabiana colocou aí em termos de opção é oportunidade. Então, gente, eu aqui, foi uma oportunidade que surgiu. A Orminda perguntou, Bruno, você se colocou aí, vocês teriam disponibilidade para fazer essa aula? E eu poderia falar assim, não, estou com muita aula, poxa, não, de noite a gente tem outras coisas, mas eu falei, não, daqui, eu quero, é uma oportunidade. Porque qual é o tesouro mais precioso que nós temos para a doação? Qual é o tesouro mais precioso que nós temos para a caridade, para oferecer ao próximo? Não que todo o esforço que nós temos feito, vocês têm feito aí no sentido de estar levando o benefício em termos materiais do doce, desse carinho imenso, né, para as crianças, não que isso não seja importante, é muito importante. Mas em termos do que é difícil, do que é precioso, é o nosso tempo. E olha que legal, o tempo todo mundo tem igual. Você pode ser o mais rico, o mais pobre, mas todo mundo tem as 24 horas por dia aí para estar doando ao próximo. E o que é proposto para nós é doação de tempo. É claro que teu trabalho também, nada de jogar queijo, né, de jogar molho na massa, não deixa de ser um trabalho. Mas o que é ali mais precioso é o nosso tempo, a nossa atenção, o nosso carinho. E juntando com a leitura que falou sobre o nosso pensamento, muito bem colocado a questão do pensamento como força, né, que é uma aula que vocês vão ter, 75, se eu não me engano, e que nosso pensamento pode ser treinado, né? A leitura fala, olha, controla os pensamentos. E isso, gente, é que nos traz paz. Nós conseguimos controlar o fluxo dos nossos pensamentos. Mas isso é algo ativo. Isso é algo que nós temos que esforçar-se para conseguir. No Oriente, nós temos as metodologias da meditação, do silêncio, né? E no Ocidente nós temos a prece, o foco mental, para que nós possamos manter os nossos pensamentos elevados e não deixar os pensamentos ruins entrar. A mente, ela está sempre pensando, é a função dela. Mas a nós que queremos nos elevar, nós precisamos administrar esse fluxo de pensamentos em nós.
E para completar e finalizar esse tema aí, a tarefa, por exemplo, a tarefa lá, né, de ajudar na pizza, ela é uma oportunidade de elevação dos nossos pensamentos, porque estaremos exercitando o nosso amor ágape, nosso amor de doação, que é a caridade. Tá bom? Fica aí, então, mais o convite do benefício, alto benefício que isso gera. Bom, então, o que vai acontecer nessa aula, né? Nós estamos ali em Jerusalém, né? Então, aquele lugar de Jerusalém é sempre legal, quando o preletor vai falando, a gente vai formando o filme na cabeça, né? Aqueles muros de pedra, né? Aquele clima desértico, quente, as pessoas, assim, tendo que encontrarem, né? E aquele grande movimento que estava acontecendo na cidade. E aí, o começo da nossa leitura vai trazer a nossa atenção para dois personagens dessa história. O primeiro deles é Herodes Antipas, né? Quem que era esse cara? Herodes Antipas era o rei. Poxa, Bruno, a gente não ouve falar muito desse rei. Porque ele não era um rei que conseguia exercer, né, o seu reinado de forma livre, porque ele era um rei que estava ali ligado a Roma. Roma permitia que o rei exercesse o seu reinado. Mas que coisa maluca, né? Por que eles não tiravam o rei e eles mesmos reinavam? Eles faziam o controle e deixavam o rei ali como uma figura, digamos assim, de simpatia com o povo, para que não houvesse essa quebra e esse distanciamento. Então, eles mandavam no rei e o rei mandava no resto. É meio prático isso daí. Era uma política de Roma. Mas esse rei Herodes Antipas não era um rei que o povo gostava. E o povo devia mais respeito e mais obediência ao Sinédrio, que seria assim, mais ou menos como, digamos, uma câmara, né, de sábios, do que exatamente o próprio rei Herodes Antipas. Então, o rei era mais uma figura representativa, né? Uma figura ali que não tinha uma importância política tão grande, apesar que ele exercia poder. O Herodes Antipas chegou nas comemorações, né, que estavam acontecendo ali em Jerusalém, e o que ele fez? Ele foi saudar o povo? Ele foi lá se mostrar para o povo? Não. Ele pegou e foi direto para o palácio dele e se trancou lá dentro, porque ninguém gostava dele. Né? Era capaz dele ser ovacionado, né? Mas não no sentido de baterem palma e jogarem ovo nele. Não, ninguém jogava ovo naquela época. Mas ele não era quisto, né? Ninguém queria dele, ninguém gostava do rei Herodes Antipas. E nesse dia também chegou lá em Jerusalém Pilatos, né? Pilatos estava chegando ali em Jerusalém. Ele veio de Cesareia, que era na beira do mar, era a sede do governo de Roma em termos de poder, e foi para Jerusalém, que era o poder dos hebreus, dos judeus. Agora, olha só que coisa. Pilatos odiava ali a Judéia. A Judéia já era considerada a pior dos domínios de Roma, porque era um povo que não batia nada com os romanos, então eles não gostavam, né? Eles não gostavam de Roma. E por quê? Porque Roma não gostava dos judeus. Por quê? Porque os judeus, eles não tinham jogos, não se divertiam, não bebiam, não tinha esbórnia como lá em Roma. Então, eles eram um povo chato. Não tinha esporte, né? Não tinha corrida, não tinha as maratonas lá, não tinha nada disso. E era um povo chato, era um povo fanático, que seguia os rituais religiosos assim, à risca, e isso irritava os romanos, que tinham outra vida, né? A vida deles era social, era de festa, era de curtir, né, a materialidade. Só que ele foi para lá por conta desses movimentos que tinham, né, na época ali das comemorações em Jerusalém, e ele teve que deixar Cesareia, que ele gostava, e ir para lá. Então ele já não estava de bom humor, né, chegando lá. E aí ele foi para a Fortaleza Antônia. Vocês devem lembrar das aulas anteriores, né, que a Fortaleza Antônia era aquela fortaleza construída bem do lado do grande templo de Jerusalém e um pouquinho mais alta.
para o pessoal olhar lá dentro, o que estava acontecendo dentro do grande templo. E os judeus odiavam isso, que os romanos estavam ali olhando o lugar sagrado deles, né, com esse olhar, inclusive, de desdém. Olha só. Mas então estava todo mundo lá. Estava o Herodes Antipas, que era o rei, e estava o Pilatos na cidade. Então, eles vieram, passaram lá pela cidade escondidos para que eles não fossem vistos, porque eles não eram bem queridos. A primeira pergunta que eu coloco como reflexão, vocês podem escrever no chat aqui que eu capto qualquer coisa assim, mas é uma pergunta assim mais para a gente pensar, tá? Mas se alguém quiser responder, pode responder também. E nós? Como é que nós passamos pela vida? Como é que nós passamos pelo dia a dia? É que na pandemia nós não passamos por lugar nenhum quase, né? A gente está ficando mais em casa, né? Mas vamos pensar fora dela. Como é que nós passamos pela vida? Nós brilhamos como Jesus, quando entrou em Jerusalém, brilhou, se mostrou, né? Ou nós somos aquelas pessoas que entram assim sem querer chamar atenção, porque melhor não, eu não gosto de conversar com ninguém, eu gosto de ficar na minha, né? Melhor não. Como é que nós passamos pela vida, né? Nós estamos deixando a nossa marca na vida ou a gente está só entrando no nosso palácio, entrando lá na nossa fortaleza, né? Palácio de Herodes Antipas, a fortaleza Antônia lá do Pilatos. Então, como é que nós passamos pela vida? Então, por quê? Porque para nós seria interessante a gente conseguir passar pela vida e veja, né? Quanto custa uma encarnação? Como assim? Você está louco? Como assim custa uma encarnação? O que você está perguntando, né? Uma encarnação é uma coisa comum, é uma coisa assim, tranquila, né? Bom, dá uma encarnação para mim voltar para a Terra lá, fazer umas aulas assim. Não, encarnação é cara, né? Porque você tem poucas vagas, né? Tá aumentando as vagas, né? Tem aí 7 bilhões, né? E Emmanuel deixou um número de 25 bilhões aí. E aí a gente faz aquele cálculo, né? 80 anos, 25 bilhões, dá mais ou menos 200 anos entre cada encarnação. Então, quer dizer, a gente vive 70 e fica 200 na espiritualidade. Então a encarnação vale bem, né? Quase 3 vezes mais do que ficar na espiritualidade. Como é que nós estamos aproveitando essa encarnação em termos de oportunidade? Né? É um curso numa escola. Será que eu estou fazendo todas as matérias? Será que eu estou vivendo intensamente o meu objetivo nesse mundo? Porque às vezes a gente se distrai demais, a gente descansa demais, a gente se desliga do mundo demais. Não que não seja bom de vez em quando, né? Mas o que eu estou fazendo por mim? Como estou cuidando de mim? E ato contínuo, como é que eu estou cuidando das pessoas, né? Como é que eu estou fazendo isso daí? Para a gente pensar, como é que a gente está passando por essa vida? Como Jesus entrou em Jerusalém, como Herodes Antipas entrou em Jerusalém, como Pilatos entrou em Jerusalém aí. Muito bem, vamos continuar aqui. Aí acontece a prisão de Barrabás. Quem era Barrabás? Né? A gente sempre lembra daquela cena, né, que vai acontecer mais para frente na aula, no curso, que é o momento em que Pilatos dá a opção do povo escolher Barrabás ou Jesus. Mas Barrabás quem era? Barrabás ele era uma pessoa comum. Né? Ele era um barqueiro, né, que trabalhava. E em um certo momento, o que aconteceu? Ele teve o barco dele apreendido porque ele não estava pagando os impostos. Porque ele não pagava os impostos, não está muito registrado, né? Mas pode ser por revolta ou porque ele não tinha como pagar mesmo. Então tomaram o barco dele. E aí, nessa situação, qual foi a reação de Barrabás? Ele se tornou um bandido. Né? Então ele era remador de barco, lá em Jope. Jope é na beira do mar também. E o seu barco foi confiscado e ele ficou sem. E ele se torna um assaltante. E assaltante de caravaneiros, né? De caravana. Se assaltante hoje em dia é uma coisa boa, não. Hoje em dia é terrível, né? Ser assaltante e tal. Naquela era muito pior. Porque um assaltante, supondo que ele não tire a vida da pessoa, ele vai lá, subtrai as coisas da pessoa, né? Não há nem assim algo que você possa ter ali uma
né, uma reação, né? Então o assaltante assaltou, teve ameaça, né, e tal. Só que naquela época assaltar uma caravana era uma coisa muito séria, era muito pesado, era terrível. Então assaltante de caravana era o pior da fila lá. Né? Eles odiavam os assaltantes. E o Barrabás se tornou assaltante de caravanas. E aí nesse dia, né, onde estavam chegando Herodes, estava chegando Pilatos, Jesus tinha chegado. O Barrabás estava na cidade também e ele começou a organizar umas revoltas, né, lá na Cidade Baixa. Ele começou a organizar umas revoltas e a tropa romana conseguiu pegar ele e prendê-lo. E aí, o destino dele, com certeza, ia ser a morte, né, porque ele já era um bandido conhecido. Então ele vai ser preso, ele já ia morrer, isso era certeza, né? Mas não é o que vai acontecer na história. O que é interessante a gente notar, né? Barrabás sumiu da história. Ele teve o seu barco, ele se revoltou, né? Ele seguiu esse caminho. E depois ele teve esse confronto ali de ser escolhido no lugar de Jesus. E aí a gente se pergunta, né? Qual foi o legado de Barrabás para a humanidade, para as pessoas? Nenhum foi esquecido, a não ser esse caso, ele só é lembrado porque ele foi escolhido ali, né? E aí eu já trago de novo para o presente, né? Essa ideia aí para nós. Qual o legado que nós estamos deixando? Como nós seremos lembrados? Tá? Não estou comparando ninguém com Barrabás, tá? Não se assusta. Bruno, você está muito ácido hoje. Está muito ácido. Não, não é isso. Não estou comparando vocês com Barrabás, mas quero aproveitar essa situação de Barrabás para a nossa reflexão. Que legado nós estamos deixando? Né? E aí você fala, pô, Bruno, eu já trabalho, já estudo, né? Já aqui faço as coisas de casa. Você ainda quer saber que eu vou deixar legado? Assim, quando a gente é mais jovem, como a maioria de vocês aí, as nossas preocupações estão mais assim no sentido de progresso material e acertar. É ótimo, façam isso, faz parte, é muito, muito importante, parabéns. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que não deixar escapar pelas mãos, como grãos de areia, o que nós realmente temos como valor no sentido de legado, né? Quer dizer, tá, a vida é só isso? A vida é trabalhar, estudar, progredir materialmente? Ou é um pouco mais? Quer dizer, o que vai ficar para a eternidade? O que eu vou guardar para todas as minhas outras vidas? Será que é todo esse esforço para conseguir o diploma e aquele bom emprego? São importantes, né? Não é para ninguém desistir, pelo amor de Deus. O Bruno falou desistir, já estava difícil. Não. Não é para desistir. Mas muitas vezes nós somos talvez ambiciosos demais, né? E nós fazemos escolhas que acabam minimizando situações que a gente cria. Quer dizer, eu já tenho uma especialização, vou fazer mais uma, né? Só que o que eu estou trocando, né? E a gente percebe isso quando mais pessoas estão dependendo da gente, né? Então é importante a gente fazer. Então, Bruno, peraí. Como é que eu vou resolver esse negócio de legado na minha vida? Essa coisa de como ser lembrado. Eu vou dizer uma palavra só para vocês: equilíbrio. É muito importante nós termos equilíbrio, tá? E aí tem uma coisa meio nietzschiana de filosofia, que é a gente olhar para a nossa vida como se ela fosse acabar. Né? Quer dizer, se hoje fosse o último dia, o que eu faria? Tá? E é claro que isso dá um pouco de desespero, né? Mas não no sentido negativo, mas no sentido assim, como é que eu posso aproveitar melhor esse dia? Então, são pequenas coisas que fazem diferentes, né? Que faz o dia a dia diferente. A gente faz um grande esforço dentro na escola de aprendizes para que nós consigamos controlar os nossos pensamentos, que foi até o tema da leitura. E também de nós nos aproximarmos de Deus. E o processo para a gente fazer isso, ele envolve nós não deixar o passado nos incomodar e nem o futuro nos afligir. É você estar ligado no presente.
Tá? Então, eu estar plenamente aqui. No meu dia a dia, eu consigo estar plenamente no presente, eu consigo estar percebendo as pessoas, percebendo as situações, estar agindo proativamente em relação àquilo, tá? Então, é uma coisa para a gente pensar. Ou eu estou distraído, né? Com os meus pensamentos e não percebo as pessoas, nem o que elas precisam, nem o que elas querem. Será que me dá uma louca de vez em quando eu vou lá e dou um abraço, faço uma brincadeira com as pessoas? O tempo passa e as oportunidades também. Então, não deixem de estar presentes no presente. Tem um exercício mental muito interessante, que é o seguinte: imaginem que vocês estavam no futuro e vieram para esse passado agora, tiveram essa possibilidade de vir no passado para revisitá-lo e viver esse dia de novo. É meio maluco, não sei se vocês entenderam. Eu vivo no futuro, eu vim para esse presente para viver ele de novo, porque, por exemplo, meus filhos ficaram velhos, foram embora de casa, meus pais envelheceram, desencarnaram, e se eu pudesse voltar num dia no passado para viver ele de novo? E se esse dia fosse hoje? O que eu faria diferente? Louco, né? É um exercício que uma vez eu fiz num curso. E o que tem de verdade e valor na nossa vida. Né? Então, é para a gente pensar aí o que tem valor, o que eu estou esquecendo de fazer. E não exige tanto esforço, não. Exige só aquela coisa que eu falei que é nosso maior tesouro, que é o nosso tempo. Será que eu consigo? Então, vamos ver. Muito bem. Aí, né, tem um outro ponto dessa aula, que o Sinédrio vai procurar Jesus. Então, o Sinédrio, que era, né, aquele grupo dos sacerdotes, né, tinha os fariseus, os saduceus, eles vão procurar Jesus. E quem convida para procurar Jesus é o próprio Nicodemos. Porque o Nicodemos, ele era essênio e ele já estava sabendo que eles queriam prender Jesus. Então, assim, na cabeça dele, ele pensou, se eu levar o povo para conhecer Jesus, quem sabe Jesus mexe com o coração deles, quem sabe Jesus vai tocá-los, né, no seu coração. E aí, eles vão lá e vão conversar com Jesus, né, os fariseus, dentro do grande templo. E naquela conversa, né, com Jesus, Jesus confirma aquilo que os fariseus tinham medo. Que Jesus estava ensinando mesmo, por exemplo, um dos piores ensinamentos de Jesus para os fariseus era o ensinamento de que qualquer um podia rezar em qualquer lugar. E os fariseus falaram, não, tem que rezar no grande templo, porque a gente ganha dinheiro, né? Então, Jesus falou que não, eu falo isso mesmo, pode rezar em qualquer lugar, né? Dentro do seu coração, no recôndito do seu coração. Aí os fariseus piraram, né? E aí eles resolveram prender Jesus e julgá-lo durante as festividades de Páscoa, que deram só, né, assim... Para o Nicodemos, a ideia era assim, prender e dar um susto nele, sabe aquela coisa que fala assim, vamos prender ele e vamos dar um susto nele. Mas não, eles queriam matar Jesus porque era um tipo de rebeldia que mexia com dinheiro, mexia com a parte material, né? Então, o Sinédrio não queria arriscar. Bom, então, foi aí que mudou. E aí fica uma pergunta, né? Por que Jesus é perseguido? Então, ele é perseguido porque ele enfrenta os fariseus, enfrenta a materialidade, enfrenta esse status quo, né? Essa realidade da época. Ele enfrenta tudo isso para trazer uma nova proposta, para trazer um novo modo de fazer as coisas. E nós somos convidados também a trazer uma nova proposta. Mas não é para os fariseus, não é para o Sinédrio. A nossa nova proposta é para nós mesmos. E aí, como é que nós agimos? Né? Será que nós enfrentamos a nós mesmos? Ou a gente fala assim, deixa quieto. Né? Você não gostou? Então tudo bem, eu não faço. Porque nós temos uma tendência natural ao comodismo,
né? Ficar no meio quadrado, para que mudar? Tá indo bem, né? E isso faz sentido para nós. O nosso cérebro gosta de pensamentos que sejam repetitivos, rotinas. Só que isso não é bom para a nossa evolução, não é bom para o nosso progresso. Para o nosso progresso, a gente precisa de desafio, a gente precisa de dificuldade. E isso a gente fala, não, deixa quieto, não, deixa eu me distrair aqui. Então, voltando à palavra equilíbrio. O que eu me distraia, é bom que eu descanse, é bom que eu fique no meu quadrado, mas ficar no quadrado demais, eu estaciono. E aí vem a vida e me empurra, tá, gente? Tá? O progresso é inevitável. Não adianta você falar, não, só nessa vida, Bruno, deixa quieto, deixa eu quieto, Bruno. Só nessa vida, na outra eu faço, não adianta. O progresso vem e empurra a gente. Tá? Então vocês estão lá, né? Aliás, é aquela quietude que antecipa a tempestade, né? Fica tudo quieto, né? O vento para, fica tudo silencioso, aí vem aqueles nossa vida é assim também. Está tudo muito quieto, alguma coisa vai vir. Mas, pô, então a vida é isso, a vida é dificuldade, a vida é esforço, a vida é ter que ficar aprendendo. Mas não precisa ser pesado, não precisa ser difícil. Pode ser feito com prazer. É mudar o nosso modo de olhar as dificuldades. É mudar o nosso modo de olhar esses convites, essas propostas. Porque se eu coloco dificuldade logo de cara, fica difícil. Né? Agora, se eu falo assim, tá, vou encarar. Né? E tem uma coisa muito bacana, eu não sei se o Danilo Forlini está na escala de expositores da turma, não, tá? Não, o Danilo ele fala uma coisa, vou reproduzir o que ele fala, depois falar, já usei o que você fala. Ele fala assim, para que a história, e ele é um excelente professor, gente, quando eu tiver a chance de ele entrar na escala aí, ele fala assim, para que a história continue é preciso dizer sim. E quando você diz não, a história acaba e não tem mais o que contar, né? Então, para que a história continue, precisa dizer sim. Para que eu continue a evoluir, precisa falar sim. Para que eu possa aprender a fazer uma pizza beneficente, maravilhosa, cheia de amor, eu preciso dizer sim. Né? Para que eu possa ajudar as crianças do Vale Verde, eu preciso dizer sim. Porque quando eu digo não, a história acaba e você não tem história para contar. Você não tem legado, né? Você não tem mais coisas que você pode contabilizar como essa oportunidade de vida. Tá? Então, eu não estou sugerindo para ninguém fazer todas as pizzas. Não, deixa as 1000 primeiro eu faço. Não, não é nada disso. Se você fizer 10 ali ou passar bolho em 150, já está valendo. Mas é importante a gente vivenciar a experiência. Né? Não é para pegar tudo, né? Não é 880, é para a gente vivenciar a experiência. E eu vou falar para vocês, a gente não se arrepende, né, de vivenciar isso daí. Então, Jesus era perseguido porque ele enfrentava a realidade. E aí as forças contrárias vinham contra ele. Quando eu vou enfrentar a minha realidade, as forças contrárias querem me segurar. Né? É aquela coisa, no dia que eu decido começar a dieta, aparece alguém com doce, aparece alguém com bolo em casa, de creme, o sonho que eu adoro daquela padaria, e aparece na minha frente. E aí você fala, não, só mais hoje. E acabou, né? Aí é mais hoje, mamãe. Acontece. O dia que eu resolvo começar a fazer exercício, começa a doer a perna, o sapato não tá bom, né? Você vai, toma chuva, fazer uma caminhada. Nunca chove. Chove naquela quinta-feira, 18 horas, e só no Jardim das Estações, né? Chove assim que te deixa, aí você ainda fica com tá ruim, porque também peguei chuva. Então, mas não pode deixar as dificuldades nos derrubar, né? Você fala, foi um sinal, Bruno, foi um sinal para mim não mais me meter, não, nada disso. As dificuldades, aliás, até aquela velha história, depois que eu virei espírita, Bruno, ficou tudo mais difícil, mas ficou tudo mais gostoso também, porque vencer o desafio tem sabor, né? Após o exercício, o cérebro vem e joga aquela adrenalina pra gente, né? Aquela adrenalina, desculpa, o outro hormônio que deixa a gente, né, endorfina, deixa a gente endorfinado, assim, é tão bom, né? A gente quer chegar no fim do exercício antes de começar para ganhar endorfina, mas é tão bom quando a gente acaba daquela... A gente se sente bem, né? Então, a alegria, a felicidade também traz endorfina para nós. E existem já comprovação científica que
Pensar no outro, dedicar-se ao outro, compaixão e altruísmo me traz felicidade. Está na minha essência, está no meu âmago do ponto de vista biológico. Tem um documentário que chama A Revolução do Altruísmo. Não é espírita e sumiu aí das principais plataformas de streaming. Depois eu coloco aqui no chat, chama A Revolução do Altruísmo. É de 1 hora, assim, 1 hora e meia, é meio grande, mas é muito bacana, porque é um estudo científico de como a compaixão e o altruísmo traz para a gente felicidade, do ponto de vista neurológico, né? Do ponto de vista da neuroplasticidade. Então, se você não quer ser caridoso porque você tem uma questão religiosa, seja por uma questão biológica, porque está na nossa essência. E é um estudo científico muito legal. Fica aí a dica do documentário. Bom, e aí nós chegamos numa parte muito legal da aula, que é a Santa Ceia. A Santa Ceia acontece nessa aula. Puxa, olha só, né? E que legal. Quem nunca teve um quadro da Santa Ceia do Da Vinci, assim, pintado, né? E tentou identificar cada um dos apóstolos. Tem, né? O Da Vinci deixou indicado qual que era cada um, mas ele pintou alguns mais com a cara dele, com a cara do outro. Não tem importância, porque não tem foto, né? Ninguém guardou foto de como é que era Pedro. Tem algumas descrições, como é que era a cara de Estevão, de Filipe, como é que era a cara, enfim, não tem. Bartolomeu, ninguém sabe. Então eles fizeram mais lá ou menos lá. E para mim, a Santa Ceia sempre lembra Natal, mas não tem nada a ver com Páscoa, mas tudo bem, cada um tem uma memória afetiva, né, do quadro, talvez porque tinha lá na sala de jantar da minha avó e era um momento que eu olhava para o quadro, né, ficava, olha lá, que a gente está aqui jantando e eles estão lá também. E aí tem uma passagem que eu vou ler para vocês, peraí, da Santa Ceia. Logo que entrardes na cidade, sair-vos ao encontro um homem levando uma bilha de água, segui-o até a casa em que ele entrar. Direis ao pai da família da casa: o mestre manda te dizer onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. Ele vos mostrará uma grande sala toda ornada. Preparai aí o necessário. Indo eles, encontraram como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. Então isso aí está lá no Evangelho de Lucas, né? Lá no capítulo 22, versículo de 8 a 13. Então Lucas descreve a Santa Ceia, nessa passagem que os apóstolos deveriam encontrar o aguadeiro, né, lá em Jerusalém, e ele, como essênio, sempre recebia Jesus para fazer. A ceia de Páscoa é um costume judaico que, assim, não é assim, opa, vamos lá, não é, a gente não tem essa coisa do peru, né? Mas, assim, tipo, ceia de Natal tem que ter, né? Assim, hoje já é até menos, mas uns 20 anos atrás, imagina não ter uma ceia de Natal, imagina não juntar a família, né? Não fazia sentido nenhum. Hoje até é menos forte aí, porque o que é importante é o sentimento, né? O que é importante é a gente vivenciar aquele momento como união e não como uma ceia. A ceia é o meio, né? A união é o fim. E aqui, para os judeus, a Páscoa era muito importante, né? Que comemorava a saída lá do cativeiro do Egito. Só que a gente percebe pelo evangelho que, na verdade, Jesus mandou eles procurarem lá o aguadeiro, mas os discípulos, né, não tinham preparado a ceia nem o local, dependeram de outra pessoa para fazer isso. E isso era meio que assim, é que nem não preparar a ceia de Natal, né? Já pensou você chegar lá na casa da avó, da mãe, e aí, e aí, o que vai ter na ceia? Não, né, não preparamos nada. Não, mas você encomendou lá, né, no negócio do rotisserie lá. Não encomendei nada. Aliás, quem já passou por isso sabe que se passar uns 2 dias antes, você não consegue encomendar mais nada, né? É tudo uns 3, 4 dias antes. Passou. Olha, tá na véspera, o que você tem aí para me oferecer? Farofa. Ai, meu Deus, então tá bom, vê aí um pote grande de farofa. Não, grande não tem, só tem do pequeno, acabou já.
É assim, essa loucura. E era uma loucura para eles não ter organizado. Mas o aguadeiro de Ilhéu, né, que estava carregando a bilha de água, ele abrigava os cristãos. Então os essênios tinham essa de, né, receber o povo e depois lá dentro de casa. Aliás, num programa que passou num dos Globo Repórteres, mostrou o possível lugar onde teria sido a Santa Ceia, que era uma parte mais alta da casa do aguadeiro de Ilhéu. Bruno, era lá mesmo? Não sei, ninguém sabe, mas se vocês forem para Jerusalém, né, naquelas excursões, tem excursão com o pastor, com o padre, pode ser ninguém, né? Aliás, uma amiga, uma aluna da 17ª turma foi, e aí ela trouxe um kit de Jerusalém. É muito bacana, a gente vai colocar lá no CEAL depois, que é água do Rio Jordão, as pedras do Mar da Galileia. Pô, é bacana, né? Pensar que claro que não, né? Mas foram as pedras onde os apóstolos e Jesus pisou. Não, já virou muita pedra de lá, mas é de lá, né? Então, tem essa coisa assim simbólica, né? Da água do Rio Jordão, das pedras, né? Lá de Jerusalém. E aí, aí a gente tem essa coisa que foi o aguadeiro de Ilhéu que organizou. E aí começou a ceia, né? Então tinha que assar o carneiro, né? Tinha que oferecer lá o vinho com ervas, tem todo um preparatório aí, né? Para fazer a ceia. Então, eles seguem lá no ritual. E o que aconteceu nessa ceia? Então, o que é importante dessa aula, além dessas reflexões que nós fizemos, e de saber, né, onde que a gente está chegando, é a gente guardar o que Jesus. Então, Jesus anunciou que ele seria morto, que ele morreria para exemplificar. Gente, imagina o seguinte, festa de Natal, todo mundo na mesa. Aí o patriarca da família vira e fala, gente, eu vou morrer, mas é para o bem de todos. A pessoa pirou, né? Falou, ele bebeu muito vinho com erva, aí que esse cara tá falando, tá maluco? Não vou deixar, né? Não vou deixar, imagina, né? Ninguém vai fazer isso, né? Bateu na mesa, não, eu vou te defender, né? E deu aqueles rompantes no pessoal, e é claro, né? E assim, existem relatos, tá? Mas isso não tá nem no nosso livro, que os discípulos eventualmente até andariam armados, tanto que quando João vai cortar a orelha lá do soldado romano, o pessoal fala que ele pegou uma espada de um soldado romano e cortou a orelha do outro. Gente, ser soldado, você vai deixar o outro pegar a sua espada? Não faz muito sentido, né? Ainda um soldado romano treinado, né? O exército romano ele não era para principiantes, não. Os principiantes morriam no treinamento, eram para os melhores. Né? E aí, você achar que, né, Pedro pegou a espada e cortou a orelha é pouco provável, né? Se cortou, provavelmente ele tinha uma espada. E aí Jesus vai lá, cura, né? Seria morto. Então ele falou isso, o povo não acreditou muito. Falou, isso é papo de Páscoa, né? Papo de Santa Ceia. É só pra gente ficar mais perto dele e tal. Eles não acreditaram muito nisso daí, mas ficaram preocupados. Aí é a parte que é interessante. Ele deu as instruções finais aos seus discípulos no sentido de que eles dariam continuidade ao seu evangelho. Para mim, por exemplo, sempre foi uma grande dúvida, né? E se Jesus tivesse vivido mais 5, 10, 20 anos aí em pregação? Haveria um legado maior, eu acho, mas o que fez o legado de Jesus permanecer foi a tradição dos apóstolos, dos discípulos em relatos. E eu acredito que Jesus não deixou nada escrito de próprio punho para que não virasse uma relíquia, né? E a relíquia tem dois papéis. Uma é ser escondida e a outra é ser destruída, porque já que é relíquia. Agora, os evangelhos foram feitos pelos outros, então continuou aí. E ele também revelou, e aí a parte que é mais importante para nós espíritas, ele revelou que viria um futuro consolador, e falou que esse consolador viria de novo para a Terra e traria a sua palavra. O pessoal, e isso iria acontecer para que a palavra vivificasse, e esse consolador ia permanecer entre nós. Como assim vai permanecer entre nós? Ele não vai morrer mais? Não vai morrer mais. Nossa. Isso é meio anti-humano, né? Uma coisa que vem e não morre mais, já pensou? Por isso, na verdade, não era uma pessoa, era uma doutrina, era um ensinamento. Então, lá na aula 1 do curso de Entendendo Espiritismo, a gente aprendeu que o Consolador era, na verdade, a própria doutrina espírita, que é tida como a terceira revelação. Moisés,
Jesus e o Espiritismo. Que pretensão do Espiritismo. Não, gente. Quando a gente vai estudando a doutrina que nem vocês vão vendo assim como ela é rica no sentido filosófico, científico e principalmente espiritual e religioso, né? Então, para nós é uma grande revolução. É que assim, as pessoas não querem acreditar, né? Aliás, eu vou falar uma coisa para vocês. Se Jesus viesse aqui em carne e osso e viesse trazer o seu evangelho de novo, muita gente não ia acreditar, ia falar, não é ele, não, isso é fake, é fake Jesus, não é ele não, ele tá falando isso para derrubar nossa igreja, não, olha lá, o cara nem tem barba comprida. Não ia rolar, porque a pessoa só acredita naquilo que ela quer, até graças a Deus, né? É muito importante a gente ter o livre-arbítrio do pensamento. Mas não ia adiantar, gente, não ia adiantar, né, Jesus aparecer. E se ele viesse num cavalo dourado, né, numa carruagem como o Messias prometido de Israel, o pessoal ia achar que era alienígena, né? Olha, veio numa carruagem de ouro, né, com cavalos aí. Não ia fazer muito sentido. Então a nossa doutrina traz os ensinamentos do Evangelho de Jesus da melhor maneira possível, que é como? É no sentido da vivificação, no sentido da compreensão, no sentido do progresso, né? E não mais como uma letra morta, mas uma letra viva, né? Onde a gente pega o Sermão do Monte e fala, aí sim, aqui está o manual de instrução, é só eu seguir. É uma doutrina e nem uma pessoa. E se viesse uma pessoa, um outro avatar crístico, uma outra pessoa de grande elevação espiritual revificar a doutrina de Jesus? Em algum momento, provavelmente, ele ia ser morto e essa doutrina ia ter que ia acabar sendo, talvez, distorcida, como foi o Evangelho de Jesus por muitos séculos aí. Mas também, então, essa parte mais legal da aula e desse trecho do Redentor. Mas também ele falou que ele ia ser traído e negado por eles. Essa questão que vai envolver Judas é muito simbólica, né? Porque aí eu não vou entrar nessa parte, que essa aula não é do Judas, né? Tem outra aula que fala sobre o Judas, mas alguns dizem que Judas, no fundo, ele acreditava demais em Jesus e ele teria feito aquilo como uma questão para revolucionar aquele processo de Jesus que ele não estava gostando, para que Jesus realmente assumisse aquilo que ele era, tomasse o seu trono. Então, digamos, ele ia forçar Jesus a fazer isso. É uma das vertentes de pensamento. Eu não sei, né? Mas não é o que a gente sabe do que tem de registro. E aí Jesus faz todo aquele simbolismo, né? Ele parte o pão, né? Passa os vinhos, e que em memória dele eles consumissem o pão e o vinho como fosse o seu corpo, né, e o seu sangue. E aí, né, acabou virando uma ritualística que não faz muito sentido. Mas a ideia é que o pão fosse o ensinamento e o vinho o espírito renovador dos seus ensinamentos. Então ele tentou usar aquele simbolismo para explicar. Então que eles recebessem o pão do ensinamento de Jesus e continuassem partilhando com o outro. Mas o ensinamento, ele vale de alguma coisa se ele não for vivido e exemplificado? Não, ele vai ser lá um ensinamento. Agora, se eu exemplifico, aí ele se torna vivo, né? E aí fica uma pergunta para nós pensarmos, né? O Evangelho de Jesus é vivo no meu coração? Ele encontra morada? Eu sinto as palavras do Mestre e pratico elas? Não todas, mas algumas delas. Eu já consigo fazer isso, né? Meu Mestre pediu para que eu me amasse. Eu já estou me amando, já estou construindo esse autoconhecimento de mim, me perdoando, me abraçando, né? E me entendendo como uma criatura imperfeita, mas ao mesmo tempo com todas as virtudes prontas para serem expandidas. Então, isso é parte do Evangelho de Jesus. Uma pergunta, Bruno. Manda aí. A Amanda está perguntando. Maria Madalena estava na... Boa pergunta, Amanda. Dentro dos evangelhos, não tem nenhum relato que ela estaria participando ali.
Mas ela poderia ter participado? Poderia. No quadro lá, né, do Da Vinci, eles até acreditam que a primeira pessoa, a direita ou a esquerda, eu não lembro mais. Eu ainda tenho esse problema também de direita e esquerda, vai ser difícil, mesmo que eu soubesse, eu esquecer. Mas que parece uma mulher. Dizem que Da Vinci fez isso de propósito, né? Mas não vamos, né, criar polêmica. Ela poderia estar. Alguns estudiosos acreditam que ela foi uma discípula, né, uma seguidora ferrenha do mestre. Eu acredito assim. Nós temos a história, né, e ela tem um papel, e nós aventarmos hipóteses, desde que elas não afrontem a essência do Evangelho de Jesus, não tem problema nenhum. Por exemplo, a hipótese que é levantada lá no livro, né? Até esqueci o nome do livro lá, Anjos e Demônios, um deles lá, que ela teria sido casada com Jesus, já é uma hipótese que eu acho menos provável, né? Porque até eu explico. Para um homem judeu, ter uma esposa era algo muito sério. Código da Vinci, obrigado. Acho que deve ter sido do Centro Espírita Redenção. O Eduardo que colocou. Obrigado, Du. Então, lá no Código da Vinci. Agora, Bruno, então não foram casados? Não estou dizendo que não, mas é menos provável, né? Por conta das tradições. Jesus era um judeu 100%. Ele enfrentava a doutrina, mas ele seguia todos os rituais. Ele foi circuncidado, ele ia participou da Santa Ceia, comia o cordeiro, comia as coisas lá, então fazia tudo, pelos relatos que tem dos apóstolos. Agora, nenhum lugar fala disso. Mas naquele evangelho apócrifo. Não, é uma interpretação, tal. Então, mas também aventar como hipótese, desde que não enfrente, né? Jesus era perverso. Não faz sentido, né? A doutrina dele é de amor. Jesus, ele... tanto que tem aquela questão dos vendilhões do templo, que sempre se discute muito, né, da doutrina. Então, eu acho que levantar as hipóteses não tem problema. É que as hipóteses, né? Por que isso foi escrito no livro? Para vender bem, né? É mais um trabalho de romance do que científico. Mas não vamos descartar. Eu tenho alguns amigos ateus. Eu tenho muitos amigos, né? Alguns são ateus. E, assim, eles vêm querer defender, né, o ateísmo, ou a não existência de Deus. Eu falo, cara, pra quê? Não, vamos viver bem nós dois aqui. Eu sou seu amigo, você é meu amigo, não vamos brigar. Se você tiver alguma pergunta, eu te respondo. Se eu tiver alguma pergunta, você me responde. Mas não precisamos, né? Porque não vou te fazer mal, nem a minha ideia vai te fazer mal. Mas só vou falar uma coisa pra você. Se Deus existir e você não acreditar, foi mal, hein? Você vai chegar lá, eu não acreditava em você. Ai, meu Deus, viu? Agora sim, né? Essa é uma hipótese legal. O Bruno Oliveira colocou numa aula de mocidade, adorei. Gente, imagina que você não acredita em Deus, chegar lá e ele tá lá. Melhor acreditar, né? Não é um argumento muito bom, mas é interessante. Outro argumento legal é assim, se a ideia de Deus é tão difícil de negar, significa que provavelmente ela é verdade, né? Ela é inata nossa aí. Mas falamos de Deus porque estávamos falando de verdades e hipóteses do Evangelho. Então, o meu convite para vocês, essas mentes inquietas que vocês têm, levantar como hipótese, tá? Então tá, de repente era, de repente não é, de repente ela estava lá. Então, vamos lá. E finalizando a resposta, não há uma evidência. Mas também não significa que ela não estaria, tá? Não significa que um dos apóstolos não poderia ter sido ela. E eu acharia ótimo, né? Inclusive que tivesse. Com certeza, quando eram mais de 200, né? Os 72 da Galileia, tinham muitas mulheres. E só a sensibilidade feminina daria uma visão do evangelho mais sensível. Então, como é parte, né, desse universo, eu com certeza acho que... E outra coisa, gente, né, somos homens e mulheres em cada encarnação. Nessa eu sou homem, mas com certeza terei que viver todas as experiências dos polos para poder me integrar em um só, né? Então, beleza? Joia. Aí, só colocando mais, tem um livro do Humberto de Campos que vocês devem eventualmente ter trombado com ele aí, Boa Nova. É um livro bacana, gente. Se vocês tiverem a chance de comprar numa biblioteca de centro espírita usado ou via
esses sebos online. O Boa Nova é muito legal, ele só não segue direitinho a cronologia, as lições são espalhadas. Mas eles dão uma visão mediúnica das experiências de Jesus que agrega, né? Na narrativa de Humberto de Campos, né, justamente essa que fala da Santa Ceia, os discípulos ainda acreditavam que Jesus veio e tinha vindo para libertar, né? E talvez isso seja o que motivou também o Judas, né, a entregar Jesus, que Jesus viria libertar os judeus de Edom, né, dos romanos. E não era. Jesus veio para libertar nós de nós mesmos, da nossa própria opressão. Então, como? Descobrindo a nossa verdadeira essência de amor. Tá? Então, é interessante a gente ver essa narração lá. Tem uma outra pergunta, Bruno. Opa, obrigado por filtrar. Da Priscila. Existe alguma médium mulher famosa, tipo Chico Xavier? Eu queria falar uma coisa sobre pessoas famosas. Não é bom. Os humanos são falhos. E aí, quando ele falhar, ele pode levar a doutrina junto. Então, tem pessoas capazes, muito boas, mas nunca idolatrem ninguém, tá? Uma vez quiseram me enfiar aí numa coisa de expositor, né? Os expositor, né? Os grandes, eu falei, não, tire esse grande, porque eu sou imperfeito, o grande pode me envaidecer, não. Eu sou grande porque eu sou grandão, sou gordo, né? E aí tudo bem, materialmente eu sou grande, mas eu erro muito, gente, porque eu sou humano, eu sou imperfeito. Então, Chico é uma exceção, ele mesmo errou, como vocês podem ver no filme, mas assim, a dedicação dele foi absurda, né? Então, Chico, ele não tem comparação. Né? Agora você vê Divaldo, por exemplo, que traz tanta coisa bonita, tanto livro, mas ele também andou colocando alguns comentários que traziam dúvidas para as pessoas. Então, aí a pessoa começa a julgar o espiritismo pelo médium, né? Mas existem, assim, grandes autoras. Então, por exemplo, a própria família Gasparetto. A Zíbia Gasparetto tem romances belíssimos. Mas a família Gasparetto esteve envolvida em questões que traziam aí dúvidas. E aí colocam o espiritismo como, não, mas olha lá, né? Falam mal dos pastores e olha lá a família Gasparetto. Então, a gente deve evitar isso. Tem, então, médiuns muito famosas. Tem uma aqui de Araraquara, mas me fugiu o nome, que ela escreveu alguns livros também. E nós tivemos algumas médiuns que trabalharam nas equipes de Edgar Armon, que tinham grande sensibilidade. Quando vocês leem esses livros de Edgar Armon, Harpas Eternas, quando vocês leem, né, agora fugiu os nomes, aqui. Um deles está aqui, As Margens do Rio Sagrado. Então, equipes mediúnicas que traziam assim verdades espirituais com muita propriedade, né? Então, o que eu posso dizer para você, igual o Chico, não, mas tem muitas médiumas que trabalham no anonimato. Por quê? Porque envaidecer expositor já é ruim, médium, então não pode, tá? Então, este momento do espiritismo é um momento de nós, individuais. Então, o espiritismo não precisa mais de um Chico Xavier, mas ele precisa de 300 alunos de escola, de aprendizes, que façam pizza, que vão fazer caravana quando for a hora, que em casa sejam alguém que está se modificando para o bem. Então, a gente capilarizar esse movimento, a gente transformar cada um num seguidor de Jesus, né? E dos exemplos que Chico Xavier deixou, é o que o espiritismo tem de necessidade no momento, entenderam? Então, agora, tem grandes exemplos de mulheres que trazem a espiritualidade como uma base, né? Que é a própria Madre Teresa de Calcutá, que não era espírita, mas ela traz o amor de Jesus na vivência dela. Agora, se vocês forem ver a história da mulher, tem gente que critica. Tem gente que fala, mas ela era rica.
Era, mas ela fez os votos de pobreza. Ah, mas a entidade que ela dirigia era milionária. Era, mas ela ia lá na rua cuidar dos ferimentos lá dos hindus, né? Que ficaram largados pela família. Então, e aí? Né? Então, a gente tem que ter muito essa clareza. O ser humano também tem um apetite, pelo amor de Deus, não estou falando você, mas um apetite por destruir, né? Por degradar as imagens. Então, eles adoram pegar alguém que, assim, está numa certa projeção e ir lá e destruir a pessoa. Tentar achar um podre, né? Tal. Porque é do ser humano, né? E tentar degradar. Então, por isso, não é uma boa política a gente tentar identificar os nossos ídolos para alguém Instagram. Agora, os exemplos, sim. Os exemplos, sim. Porque mesmo uma pessoa que não é assim tão ídolo, ela pode dar um bom exemplo. E que esses sejam inspiradores. Aí, sim. Né? Então, Bruno, isso foi inspirador. Beleza. Agora, aquela pessoa é tão boa. Não, ela tem... Porque ela não estaria encarnada aqui junto com a gente, fora algumas exceções, né? Então, não idolatrem ninguém aí. Gente, o Riminda pode me parar, está quase acabando aqui. O tempo também, né? Está quase acabando aqui. E aí, o que os discípulos ali na Santa Ceia eles não tiveram? Eles... Aliás, faltou o último momento, né? Jesus, ele se desce, ele tira a sua túnica, amarra uma toalha na cintura e ele lava os pés dos discípulos em sinal de humildade. Né? Esse lava-pés, gente, é um exemplo que vai até no sentido do que a gente estava falando, né? O mestre se despe e lava os pés dos seus discípulos. Mostra para a gente esse exemplo de como nós devemos... Mais a gente conquista, mais dividir, mais espalhar. Que sejam sementes. E se alguém vem querendo te elogiar, você fala, não. Elogiação, mas não eu. Eu não sou digno desses elogios. Elogio, bom é Deus, né? Até Jesus fala, bom é Deus, eu não. Como que a humildade nos beneficia? Ela evita que a vaidade, o ego cresçam, né? O orgulho cresçam dentro de nós e nos aproximam das pessoas. Porque se você se coloca melhor, você fica distante, mas se você se coloca perto delas, você se torna mais simpático, né? Então, busquem lavar os pés das pessoas ao seu redor. Coisa linda, né? Puxa, eu choro só de pensar na cena, né? Imagina ter Jesus lavando os meus pés. É um exemplo aí. Bom, para finalizar, a parte 5 da aula é a ida ao Monte das Oliveiras. E aí Jesus falou que todos seriam postos à prova e falhariam. Exercício para trabalhar o orgulho. Todos falhariam. A gente falha muito? Isso é bom? Porque na falha nós aprendemos. Então vocês podem falhar à vontade, gente. Só não pode falhar igual. Tá? Então vocês podem falhar. Falhou, aprende. Pode falhar diferente, mas não falhar igual. Certo? Então, por isso, se alguma coisa acontece recorrentemente de falha, tem que trabalhar. Né? Então, por exemplo, você explode por alguma razão. Tudo bem. Caderneta. Aí você explode pela mesma razão. Tudo bem. Caderneta. Aí você explode pela mesma razão. Não, aí não estava adiantando fazer caderneta, não está adiantando. Então tem que revisar as ações, tá bom? Pode errar, mas diferente, porque você tem que aprender com o erro. Bom, os apóstolos falaram que não, né? Não. Pedro, você vai me negar 3 vezes. Não, mestre, eu te negar, imagina. E o galo cantou, ele negou, né? Foi um exercício de humildade para ele também. E se ele não tivesse negado, talvez teria sido morto também. Então, até valeu ali. Para ele aprender e para nossa doutrina continuar. E aí, o que acontece lá no Monte das Oliveiras? Que já é a próxima aula, mas aí Jesus ele vai para um lugar reservado para quê? Para velar, para orar e para se preparar. O que Jesus nos ensina com isso? Que a gente precisa se preparar. Sempre, sempre, tá? Para quando a gente vai trabalhar, para quando a gente acorda de manhã, para quando vai ter aula, sempre nos prepararmos. Então é aquele negócio, silenciar e fazer uma projeção de pensamento, que é uma oração. Então, vou ter uma conversa difícil no trabalho, silenciar, fazer uma projeção de pensamento. Vou ter que resolver questões difíceis, silenciar. Vou ter que conversar com uma pessoa, silenciar. Então, essa parte da aula nos ensina profundamente isso.
Mas normalmente a gente não faz isso, né? Normalmente a gente vai com a cara e coragem. Vai na louca, né? Como de sangue no zóio, vamos na louca, vamos fazer. Às vezes precisa de sangue no zóio e vida louca aí, né? Mas não é que Jesus ensina, não. A gente precisa se preparar, né? A gente precisa observar para que nós estejamos em sintonia. Por que que nós fazemos uma leitura? Por que que nós fazemos uma prece? Por que que tem aquelas músicas suaves? Para que nós consigamos tirar os pensamentos da cabeça, tá? E começar a se concentrar. E aí a minha mente começa a se elevar com aquilo. Daria para fazer isso sem música, sem prece, sem leitura? Até dá, mas ó, é difícil, hein? É difícil. É a mesma coisa você tentar fazer uma prece no meio de um jogo de videogame, todo mundo jogando, sei lá, no meio. Agora eu vou rezar, dá licença. É possível? É, mas ainda nós não somos tão preparados. Tá, gente? Gente, esse era o conteúdo da aula de hoje, tá? Se tiverem mais dúvidas, pode perguntar aí, mas valeu, muito obrigado. Nós que agradecemos, Bruno.